essa obra tem um pouco do que eu quero falar sobre a ilha ser humano, o homem como ilha. Por isso que eu coloquei ele assim, sozinho no barco e com essa luz, digamos, que seja os pensamentos, sabe? E navegando introspectivo, imagino que um pescador, quando está sozinho no mar, ele fica em silêncio e preso nos próprios pensamentos. E é mais para essa representação do homem, nessa figura central do cara que move a economia, dos que movem a economia da cidade, e trazer ele representado dessa forma, como a própria ilha. E essa foi a primeira obra, foi a primeira que eu coloquei, assim, toda a carga do que seria a exposição, mesmo antes de pensar na exposição, ela foi a primeira. Essa obra é um tríptico e ele leva o título Tempo, mas por conta desse processo de existência mesmo, que é aquela coisa de desenterrar, digamos, eu associo isso com o fato de você estar eu acho que falo em um processo de descoberta pessoal, sabe? De você estar tão imerso em si e esse processo de desenterrar. E é o processo que eu associo com a etapa de trabalho das marisqueiras, que retiram o seu sustento da lama e as mulheres mesmo fazem isso e limpam ele lá, que já é esse outro processo de purificar, de lavar. E por fim tem a parte do fogo, de aquecer e ele se abrir e virar alimento. Eu coloquei isso associado com, sei lá, dando essa ideia de que ele voa, sabe? Trazendo a ideia de que as cascas poderiam ser asas. Eu associo isso com esse processo de tempo que a gente leva, o ser humano, no fato de, às vezes, não saber o que é e estar imerso em si, tem esse processo de retirar da lama, de você estar tão imerso e tão sem perspectiva que é meio que desenterrar, sabe? E depois você passa por uma purificação e se liberta. Então, como o próprio título já fala, né, a ideia do silêncio puxa muito a ideia que a artista sempre fala sobre a questão da imersão, da introspecção, né? Essa ideia de espera, mas esperar o quê? Esperar onde? E aí, quando ela traz essa ideia do cais de Ribamar, e que é o local sagrado para ela, né, onde ela consegue talvez até encontrar a própria espiritualidade naquele mar, naquele vento, naquelas pessoas que passam ali, e no próprio espaço, na energia que ele traz para ela traz essa ideia de introspecção que depois se expande, né? Depois vai para fora em forma de arte, em forma de fala, em forma de conteúdo de versos. Eu acho que silêncio fala muito sobre isso, né? Sobre essa força também. Muitas vezes o silêncio também é uma força, não é uma fraqueza, como muita gente associa, mas uma forma de dizer de outra forma. Bom, Teias fala sobre uma paisagem muito presente na cidade, os mangues. E eu queria muito evidenciar a importância deles, né? Tipo, evidenciar que aquilo é o nosso pulmão e aquilo que faz a nossa cidade mais bela. Então eu trouxe uma representação e especificamente nessas cores por causa da cor que eu quis colocar nessa exposição, que é as cores do fim de tarde. E tem uma coisa muito engraçada na construção dessa obra, que foi o processo que demorou um pouco porque eu estava decidindo as cores. E eu pintei o papel diversas vezes, tem muita camada aí. Mas eu sempre achei que faltava uma cor, esse lilás, esse roxo mais
nuvem de chuva que tem no final de tarde lá na cidade. E ela me transmite um sentimento dessa beleza que eu consigo enxergar nos mangues lá da cidade, sabe? Meio que inexistentes ou cheio de lixo como está hoje, mas eu queria muito que o ideal fosse essa coisa limpa e essa coisa que emanasse vida. Essa obra é uma pintura digital, ainda com essa temática também de conservação. Aqui vai muito além de uma conservação histórica, não só da natureza, como eu mostro nas árvores, mas também uma conservação histórica, humana, das pessoas, dos cidadãos lá de São José de Ribamar, que tem as suas raízes indígenas, por mais que sofra talvez um certo apagamento. Eu coloco também as imagens das árvores cortadas, nesse sentido de que eu queria muito ressaltar a importância desse pulmão também, que é as árvores dentro da cidade, não só os mangues, saca? E de repente trazer esses dois conceitos de preservação, que vai muito mais além, vai também de uma consciência, de um conhecimento que as pessoas precisam ter sobre a sua história e sobre a importância de preservar também a natureza, que acaba sendo que uma preservação da própria pessoa. Os nomes, assim, da maioria acho que de todas, são muito simples, né? São nomes chave e que não explicam tanto, mas eles têm se você parar para ver, eles dizem alguma coisa. Essa se chama Ir. Eu acho que eu estava ouvindo muito a música do Cartola e eu fiz talvez uma associação, né, com aquele sentimento que a música traz de deixe-me ir, sabe? E eu coloco isso na obra porque é aquela coisa, eu pude olhar para a ilha quando eu saí dela. E esse sentimento de deixar ir, às vezes, é importante para a gente olhar de onde a gente veio. E tem alguns símbolos, umas coisas simbólicas nessa obra que é muito característica do lugar de onde eu vim, que é esse púlpito do santo, dessa coisa religiosa, e que assim como um púlpito de santo está lá enraizado e está concretado no lugar, eu quis fazer de uma forma diferente de alguém saindo desse púlpito, sabe? E simplesmente indo. Quando eu vejo Revoada, parece que eu estou vendo praticamente toda a exposição, né? Porque parece que toda a exposição fala sobre esse voo do tempo, né? Essa ideia do tempo que vai, que volta, que vai, que volta, e nunca acaba, que é infinito, e que é múltiplo, e que sai, e que vai, ao mesmo tempo que está aqui, né? Dentro da gente. Quando a gente quando a gente chega numa ilha, quando a gente passa pelos processos da vida, quando a gente chega nessa imersão, quando a gente faz essa expansão, essa coisa de tirar as coisas de dentro da gente, colocar para fora, quando a gente faz esse emaranhado de teias que interliga toda a cidade, que interliga toda a ilha, que interliga todas as pessoas, a gente vê que a vida é sobre se ir e voltar, né? Eu acho que Revoada fala muito sobre isso, sobre a construção de memória, né? Essa memória que é construída individualmente, mas que também é coletiva. Eu acho que o próprio voo dos Guarais dentro da exposição reflete muito sobre isso, né? Essa coisa de que a gente tem asas, que a gente pode ir, a gente pode voar, mas a gente permanece, né? O que permanece dentro da gente quando a gente vai e como a gente permanece, né? Como a gente busca o nosso lugar, o nosso espaço
E ainda que a gente voe sozinho, mas a gente voa também em bando, né? A história que a gente constrói é individual e ao mesmo tempo coletiva. E eu acredito que insular, ao mesmo tempo que seja nesse vai e vem, seja também essa ideia de espera, mas não esperar e não silenciar, como a gente já falou antes, de ficar parado, né? Mas de buscar essa espera de ir.